Paz do Senhor, povo de Deus. Vou gravar um vídeo. E esse vídeo que eu vou gravar é algo que o Senhor acabou de falar comigo. Eu estava sentada, estava tomando meu café, quando o Senhor falou comigo uma frase. E o Senhor disse assim: eu revelava o futuro, enquanto você estava presa no passado. E quando nós estamos presas no passado, nós não conseguimos enxergar o futuro que Deus está revelando para nós. Eu tive uma época da minha vida que eu estava presa no passado, em algo que não deu certo, em algo que não aconteceu. Só que o Senhor já tinha revelado através de vasos, de profetas, de mulheres de Deus, o porquê daquela situação não ter dado certo. E o Senhor falou comigo de várias maneiras, de várias formas. Mas eu estava presa ao passado, presa à dor, que eu queria manipular Deus. Como assim manipular Deus? Eu comecei a orar, a buscar para que Deus mudasse a opinião, a decisão dele a respeito daquela situação. Porque eu não queria de maneira nenhuma receber o não de Deus. E eu fiquei presa por muito tempo mesmo, no meu passado, querendo contornar, manipular Deus, para que ele viesse de alguma forma intervir e agir, voltasse atrás. E eu fiquei presa ali. E não compreendia, não entendia o que o Senhor mostrava, o que o Senhor queria, de fato, passar para mim. Até que um dia eu fui na casa de uma irmã. E lá o Senhor, assim, falou tudo o que eu precisava saber a respeito do futuro, a respeito do que ia acontecer, qual eram as próximas decisões que eu deveria tomar. E ali a ficha caiu. E de fato eu pude perceber que o que eu queria não era bom para mim. Eu estava remando contra a maré. Deus estava conduzindo o meu barco, mas eu estava remando contra a vontade de Deus. E quando nós remamos contra a vontade de Deus, nós acabamos o quê? Nós acabamos muitas das vezes nos machucando, nos ferindo e caindo dentro de situações que Deus queria nos livrar. Mas pelo fato de nós querermos ir contra a vontade de Deus, nós acabamos tendo prejuízo, se desgastando e acabamos quebrando a cara. Graças a Deus que quando eu percebi que eu estava remando contra o Senhor, que eu estava indo na direção oposta do que Deus tinha para mim, eu decidi entrar no plano perfeito de Deus, porque Deus não erra. O caminho pode ter percalços, o caminho pode ter barreiras, o caminho pode ser dificultoso, o caminho pode ter obstáculo, mas aonde Deus nos coloca, Ele nos garante, Ele nos faz chegar, Ele nos sustenta em meio aos processos. E eu sentada na minha cadeira ali, quando o Senhor falava, enquanto eu revelava o futuro, você estava presa no passado e não conseguia enxergar. E realmente, quantas pessoas não estão presas no passado?
Quantas pessoas não estão presas em situações que precisam sair dela e não têm enxergado o que Deus tem direcionado, o que Deus tem mostrado, o que Deus tem feito e o que Deus está fazendo, pelo simples fato de querer algo que Deus não quer, de querer aquilo que Deus disse não. O não de Deus é livramento. O não de Deus, saiba que vem agregado de muitas coisas que você não está vendo no momento. Mas depois você vai começar a entender o porquê Deus não permitiu determinadas coisas acontecerem na tua vida, na tua história. Eu digo para você, hoje olhando para tudo, o não de Deus para minha vida foi a melhor coisa. O não de Deus para minha vida foi um dos livramentos que Deus me deu e que eu vejo o amor dele por mim. Então saiba que se algo está saindo diferente do planejado, Deus está no controle. Porque Ele é Deus de livramento, Ele é Deus que vê o teu futuro, Ele é Deus que revela. Deus não nos diz exatamente tudo, não, mas Ele aponta, Ele faz ali de uma forma que nós podemos entender, porque Deus não quer nos deixar ansiosos, porque tem pessoas que quando Deus revela alguma coisa para ela, ela já fica ansiosa, querendo viver no agora. E tem coisas que são reservadas, guardadas para o futuro que você vai viver. E Deus tem um futuro para você promissor. Deus tem um futuro para você grande. Deus tem um futuro para você, a qual está guardado pelas mãos dele. E hoje eu posso ver e enxergar o quanto Deus foi bondoso. E você também vai ver, você também vai enxergar o quanto Deus foi fiel na tua vida, mesmo sem você compreender e entender o que você está vivendo agora. O não de Deus é resposta. O não de Deus é livramento. O não de Deus te livra de várias coisas que iriam acontecer. E o não de Deus abre caminhos para que você entre dentro desse caminho e você não passe aquilo que você ia passar se você tivesse seguido aquele percurso que você queria. Amém?